Boa noite, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelas sombras do inacreditável, aqui no canal, onde a realidade se curva diante do que a mente mal consegue processar. Eu sou o alvo final, e hoje mergulharemos em 2 relatos que prometem perturbar o sono e acender aquela luzinha no quarto, sabe? Preparem-se, porque as histórias que vocês estão prestes a ouvir não são fruto de ficção barata. São pedaços da vida real, costurados com o fio tênue do terror e da incerteza. A primeira história nos leva a uma pacata cidade litorânea, um lugar onde a brisa do mar geralmente acalma a alma e o sol dourado beija a areia. Mas nem tudo é paz sob a luz do sol, ou melhor, sob a escuridão da noite. Conheçam Dona Aurora, uma senhora com cerca de 62 anos, de cabelos grisalhos bem cuidados e olhos que já viram muito da vida. Dona Aurora não era de fofocas, nem de histórias mirabolantes. Ela era uma respeitada florista, conhecida por cultivar as rosas mais vibrantes e os lírios mais perfumados da região. Seu dia a dia era preenchido pelo cuidado com as plantas, pelo aroma doce de suas criações e pela tranquilidade de sua vida simples. Tudo começou numa noite de terça-feira, uma noite abafada de verão. Dona Aurora estava fechando sua floricultura um pouco mais tarde que o habitual, pois havia chegado uma grande encomenda de orquídeas exóticas que precisavam de atenção imediata. As ruas estavam desertas e o único som era o suave tilintar das folhas das árvores agitadas pela brisa noturna. Enquanto trancava a porta de metal de sua loja, ela ouviu um sussurro. Não era um sussurro humano, ou pelo menos não parecia ser. Era um som arrastado, quase como um atrito de tecidos velhos, ou o farfalhar de algo que se movia lentamente na escuridão. Dona Aurora parou. O molho de chaves em suas mãos gelou. Ela tentou racionalizar. Deve ser o vento, pensou. Mas o vento estava calmo, quase inexistente. Ela apressou o passo em direção à sua casa, que ficava a apenas 2 quadras da floricultura. O coração batia forte em seu peito, um ritmo descompassado que ecoava em seus ouvidos. A cada passo, o sussurro parecia se aproximar, e agora ela podia jurar que ouvia algo mais. Um roçar, como se algo estivesse sendo arrastado no asfalto. Virando a esquina de sua rua, ela lançou um olhar rápido por cima do ombro. Não havia nada. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes que lutavam contra a densa escuridão da noite. Mas a sensação de estar sendo seguida era avassaladora. Uma presença gelada que parecia roçar sua nuca. Ao chegar à sua porta, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu encaixar a chave na fechadura. Assim que entrou e trancou tudo, ela encostou-se à porta, ofegante, e olhou para a janela. Lá fora, o silêncio era total, mas o ar parecia vibrar com uma energia sombria, quase palpável. Nos dias seguintes, o sussurro e a sensação de ser observada se tornaram uma constante. Durante a madrugada, Dona Aurora acordava com o mesmo som, agora acompanhado de um bater suave na janela de seu quarto, um ritmo constante, como se algo estivesse arranhando o vidro. Ela tentou ignorar, atribuir a sua imaginação ao estresse do trabalho. Mas uma manhã, ao regar suas plantas, ela notou algo estranho na terra de um dos vasos mais próximos à janela de seu quarto. Pequenas marcas, como arranhões finos, que não pareciam ter sido feitos por nenhum animal doméstico. Eram profundos, quase como se garras tivessem tentado cavar. O medo, antes um pressentimento, transformou-se em uma certeza gélida. Havia algo lá fora, e não era humano. Essa história nos faz questionar os limites do que é real e o que é meramente psicológico. Até que ponto nossa mente pode nos pregar peças? E quando é que a linha entre a sanidade e o inexplicável se rompe?
A segunda história que trago para vocês hoje vem de um lugar completamente diferente. Uma metrópole agitada onde o burburinho da vida urbana raramente dá espaço para o silêncio, e muito menos para o terror. Nosso protagonista é Arthur, um jovem programador de 30 e poucos anos, com um talento excepcional para o desenvolvimento de inteligências artificiais. Arthur era um sujeito prático, cético por natureza, acostumado a lidar com lógica e algoritmos, onde tudo tem uma explicação clara e programável. Sua vida era um código bem escrito, sem linhas soltas ou bugs. Ele havia acabado de se mudar para um apartamento novo, no 25º andar de um arranha-céu moderno, com uma vista deslumbrante da cidade. O apartamento era espaçoso, minimalista, perfeito para sua rotina focada no trabalho e nos estudos. A única coisa que o incomodava um pouco era um grande espelho antigo, de moldura barroca e pesada, que o antigo morador havia deixado na sala de estar. Arthur não era muito fã de objetos velhos, mas o espelho era imenso, e movê-lo seria uma dor de cabeça. Então ele simplesmente o ignorou, ou tentou. Os primeiros dias no novo apartamento foram tranquilos, apenas a rotina habitual de trabalho e lazer. Mas após uma semana, Arthur começou a notar algo estranho. Pequenas distorções na imagem refletida no espelho. No início, eram quase imperceptíveis, um leve tremeluzir na borda, um som sutil que parecia vir de dentro do vidro. Ele atribuiu tudo à sua imaginação cansada, à longa jornada de trabalho que exigia sua mente ao máximo. Afinal, a lógica não permitia que um espelho fizesse tais coisas. A situação, no entanto, escalou rapidamente. O tremeluzir se intensificou, e o som agora era um chiado agudo, como uma interferência de rádio. Pior ainda, a imagem refletida começou a mudar. Arthur jura que, por diversas vezes, ao passar em frente ao espelho, ele via não sua própria imagem, mas a de um rosto que não conhecia. Um rosto pálido, com olhos grandes e escuros, que pareciam observá-lo com uma curiosidade mórbida. Ele tentava testar sua percepção, se aproximava rapidamente, mas o rosto desaparecia, revelando apenas seu próprio reflexo. A mente racional de Arthur estava em colapso. Ele começou a ter dificuldade para dormir. O chiado do espelho parecia se intensificar durante a noite, e a cada vez que ele fechava os olhos, o rosto pálido do espelho surgia em sua mente. Uma noite, Arthur estava trabalhando em seu computador, imerso em linhas de código, quando um barulho alto e seco ecoou pela sala. Era o espelho, rachado. Uma fissura longa e irregular atravessava o vidro de ponta a ponta. Arthur se levantou, o coração, aos saltos. Ele se aproximou com cautela. Ao olhar para o espelho rachado, ele não viu o rosto pálido. Em vez disso, ele viu uma paisagem distorcida e sombria, como uma floresta escura e retorcida sob uma luz espectral. O ar na sala ficou denso, gélido, e um cheiro de terra molhada e algo putrefato preencheu o ambiente. Arthur recuou, tropeçando. Ele estava com medo, um medo que a lógica jamais poderia prever. Essa experiência forçou Arthur a confrontar o impensável. Será que existem realidades paralelas que se manifestam através de objetos mundanos? Ou seriam essas apenas manifestações de uma mente levada ao limite? Antes de seguirmos para as reflexões finais, quero fazer um pedido especial para vocês. Se essas histórias de arrepiar estão prendendo sua atenção, e se você está sentindo aquela vontade de saber mais, então não deixe de se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho aí embaixo. E para irmos além, me contem nos comentários. Qual foi o objeto mais antigo ou inusitado que vocês já tiveram em casa? E se ele pudesse contar uma história, qual vocês acham que seria? Eu mal posso esperar para ler as suas respostas e me arrepiar com vocês. A experiência de Dona Aurora e Arthur nos força a questionar o tecido da nossa realidade. Como uma florista pacata pode ser alvo de uma presença invisível e um programador cético confrontar um espelho que distorce a própria existência? Seriam esses eventos isolados ou há um padrão, uma camada oculta no nosso mundo que apenas poucos conseguem perceber? A ciência muitas vezes se agarra ao que é mensurável, ao que pode ser provado e replicado em laboratório. Mas e o inexplicável? E aquilo que desafia toda e qualquer lógica? É nessas frestas que o terror se insinua, que a dúvida se instala e que a curiosidade mórbida nos puxa para mais perto. Dona Aurora, após o incidente com as marcas de garras e o medo crescente,
tomou uma atitude que fugia de sua natureza. Ela instalou câmeras de segurança ao redor de sua casa, mas elas nunca registraram nada além da brisa e das sombras das árvores. Ela tentou ignorar, mas o sussurro e o roçar persistiam. Um dia, ao conversar com uma cliente mais idosa, uma senhora com cerca de 98 anos, que também era uma figura conhecida na cidade por suas histórias e sabedoria popular, Dona Aurora mencionou de forma vaga os eventos. A senhora, com um olhar profundo e um sorriso melancólico, apenas disse: "Há coisas neste mundo que o tempo esqueceu de explicar, minha jovem. Coisas que se apegam a lugares, a objetos, a pessoas. E às vezes, elas só querem ser notadas." Dona Aurora não sabia o que fazer com aquela informação. Ela considerou se mudar, mas a floricultura era sua vida. Ela aprendeu a conviver com a presença, a tentar ignorá-la, a trancar as portas e janelas com mais afinco, mas a sensação de não estar sozinha nunca mais a abandonou. A casa, antes um santuário de paz, tornou-se um palco para o inexplicável, um lugar onde a escuridão da noite guardava segredos que ela jamais conseguiria decifrar. Arthur, por sua vez, tentou aplicar sua lógica de programador ao problema do espelho. Ele pesquisou sobre fenômenos paranormais, sobre óptica, sobre ilusões de ótica complexas. Nada se encaixava. Desesperado, ele decidiu se livrar do espelho. Contratou uma equipe de mudança para removê-lo. No dia da remoção, a equipe teve uma dificuldade incomum. O espelho parecia incrivelmente pesado, e no momento em que tentavam movê-lo, um forte cheiro de mofo e algo rançoso se espalhou pelo apartamento. Um dos carregadores, um homem forte e musculoso com cerca de 40 e poucos anos, que já havia trabalhado com Arthur em outras mudanças e era acostumado a carregar móveis pesados, murmurou: "Esse espelho tem uma energia estranha. Parece que não quer sair." O espelho foi finalmente levado, e Arthur sentiu um alívio imediato, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. O chiado desapareceu, o ar ficou mais leve, e ele voltou a dormir em paz. No entanto, a imagem do rosto pálido e a paisagem sombria do espelho rachado permaneceram gravadas em sua mente. Uma lembrança constante de que nem tudo na vida pode ser explicado por um código ou por uma equação. Essas histórias nos lembram que, por mais que a ciência avance e a tecnologia domine, ainda existem mistérios que residem nas sombras, à espreita, esperando o momento certo para se manifestar. Elas nos convidam a questionar, a sentir um calafrio na espinha, e talvez a olhar para o mundo ao nosso redor com um pouco mais de cautela. E você, meu caro espectador, já viveu algo que desafiou a sua lógica, que te fez questionar o que é real e o que não é? Conte-nos nos comentários, mas de uma forma que combine com o mistério que acabamos de explorar. Não apenas "eu vi um fantasma", mas me diga, qual foi o detalhe mais sutil, mais arrepiante, que te fez perceber que o inexplicável estava à sua porta? Aquela pequena coisa que só você notou e que te fez tremer. Suas histórias são o combustível do nosso canal e adoraríamos ouvi-las. Se você gostou deste mergulho no terror e aprendeu algo novo sobre o que nos espreita nas sombras, por favor, inscreva-se no canal agora mesmo. Junte-se à nossa comunidade de curiosos e corajosos e vamos desvendar os mistérios juntos. Sua inscrição e sua participação são a força que nos move a continuar explorando o desconhecido. Muito obrigado por assistir e que suas noites sejam tranquilas, ou talvez não tão tranquilas assim. Até a próxima!